Entretanto, da mesma maneira que em um termômetro convencional não se mede o calor diretamente, mas sim o efeito dele sobre algo material, no caso, a coluna de Mercúrio, as constelações zodiacais serviam de referência para a identificação dos efeitos específicos de determinadas energias e arquétipos cósmicos sobre a consciência do homem e a vida planetária, e das várias interações decorrentes desse processo. A astrologia esotérica, ou astrologia da alma, poderia ter se manifestado no ciclo que agora se finda. Não o foi, como tantas outras expressões dos vários setores da vida sobre a Terra, por ter o homem se atrasado em seus passos. Todavia, o momento planetário atual já está sob outras influências, tornando desatualizada também essa faceta da astrologia. Melhor seria, portanto, para o processo de transformação que deve ocorrer, se nos liberássemos de todo e qualquer condicionamento nesse sentido. O relacionamento do novo homem com o universo estará embasado em um contato interior. O estudo dos arquétipos e dos ciclos das várias energias cósmicas não se fará tendo o ser humano ou o planeta onde ele habita como centro, será enfocada, isso sim, a leitura do que está destinado a se plasmar, em cada nível de consciência, como propósito divino, como vontade soberana do Criador, que terá na humanidade futura um canal para sua expressão. O equinócio da primavera e o solstício de verão sempre tiveram para o homem da superfície da Terra um significado especial. Isso se deve não apenas por representarem a abertura de ciclos externos, mas principalmente pelo sentido interior que trazem. Cada fase da trajetória do Sol na abóbada celeste teve grande importância para a vida das sucessivas civilizações que povoaram o planeta. O próprio zodíaco está traçado sobre esse caminho que é percorrido pelo Sol, a eclíptica. Tal configuração é decorrência, entre outros fatores, da interligação do logos planetário que regeu a Terra no ciclo que ora se finda com o logos planetário maior do qual ele é parte, e que pertence a outro sistema solar. Sendo o Sol a porta de entrada para a Terra receber a energia desse logos planetário maior, ele guardou em seus ciclos todas as chaves das energias que regem a vida do planeta e do homem. O ciclo vindouro terá início efetivamente com o término da purificação global da superfície da Terra e com o deslocamento do seu eixo magnético. O logos planetário pertencerá, então, a um logos maior deste mesmo sistema e, portanto, as conjunções regedoras da vida terrestre não estarão mais vinculadas às 12 casas zodiacais da forma como hoje são compreendidas. O fato de o planeta passar a ter um membro no Conselho Intergaláctico e não mais ser representado pelo regente solar também determina o fim dessa conjuntura. Bastaria uma dessas informações, reveladas pelos espelhos, para mudarmos o foco da nossa atenção da atual astrologia para novas conjunturas, mais amplas, que, conforme a lei do desapego, podem ser percebidas após termos renunciado ao plano em que nos encontramos. A eterna construção. O relacionamento que o homem tem com as tarefas a ser realizadas é bem diferente daquele que as hierarquias têm. Enquanto o primeiro trabalha como um ferreiro, utilizando bigorna, fogo e outros instrumentos para moldar o ferro, uma hierarquia assume sua tarefa como parte de sua própria existência, como expressão dinâmica e ativa do movimento da energia de sua própria consciência. Assim, um ser espelho que desempenhe uma tarefa em uma área específica do planeta deve com ela constituir uma unidade, um é a consciência e o outro é o corpo. Ambos se fundem e esse processo pode ser comparado a uma gestação. A mãe, expressando a consciência, concebe, doa vida, energia e matéria para que se forme o corpo, que seria a expressão externa da tarefa. Nessa analogia vemos o milagre da manifestação, o corpo, o filho, a tarefa manifestada gradualmente tomando impulso próprio, pois passa também a receber as energias que o Criador lhe transmite diretamente. Um relacionamento ativo, profícuo e evolutivo estabelece-se, então, entre aquela que foi a matriz da criação e aquele que foi criado. As oportunidades de evolução são infinitas nesse campo, pois mesmo uma imagem não sendo mais ampla do que a fonte que a criou, se for perfeita refletirá a face do Supremo, que, em si, jamais se manifestará.
Se uma consciência superior, um ser liberto, pode plasmar um espelho quando a realização de sua tarefa assim o requer, o que em realidade significa ser um espelho? Seriam todos os indivíduos potencialmente espelhos. Um ser que trabalhe como sacerdote ou curador, ou em qualquer outra linhagem hierárquica que não há espelhos, exprime uma nota, uma energia característica, própria da tarefa que lhe é pedida. O espelho, no entanto, se for puramente da linhagem espelhos, não exprime energia específica alguma como ser, apenas canaliza o que deve chegar ao âmbito do trabalho que lhe cabe e, para isso, deve permanecer transparente. O essencial para um espelho é o estado de neutralidade. Durante o período de sua formação e instrução ele deve absorver em si esse estado de equanimidade e impassibilidade, para que em serviço possa exprimir, com um mínimo de interferências, a energia que lhe é transmitida. A possibilidade de um ser de outra linhagem hierárquica trabalhar com a energia dos espelhos, e mesmo plasmar um deles é sustentada por ligações existentes dentro da própria hierarquia espelhos, ligações que unem seres da evolução espiritual e da evolução dévica. Os seres da evolução espiritual captam e imprimem a ideia ou arquétipo na substância dos diversos planos. Os seres da evolução dévica constroem os fios que conduzem a energia da consciência interior à substância que a acolhe e moldam essa substância segundo a imagem arquetípica. Na realidade, os seres de todas as linhagens hierárquicas fazem parte de um único conjunto e, no plano em que devem realizar suas tarefas, recebem a colaboração da hierarquia dévica e da hierarquia espelhos, para plasmarem um instrumento de trabalho que lhes possibilite lidar melhor com a energia que devem canalizar. Entretanto, visto mais amplamente, o que esses seres devem manifestar é fruto da transmissão de um espelho maior e, portanto, também eles estão inseridos na ideia que esse espelho maior recebe e imprime na substância dos planos. Um espelho está a serviço de um impulso superior e, com isso, transmite para cada nível de consciência a corrente energética capaz de reunir os elementos que correspondem ao que se deve manifestar em cada um deles. Os espelhos são, portanto, co-construtores, isso é, contribuem na manifestação das formas determinadas pelo arquétipo para cada nível. O trabalho das demais linhagens hierárquicas que não a dos espelhos é posterior à captação desses arquétipos. Elas são os transformadores da ideia decodificada por espelhos de planos superiores. Um espelho é capaz, no nível em que atua, de receber o impulso energético proveniente do arquétipo para aquele nível em sua forma pura, original, não decodificada. Sua tarefa é justamente esta: decodificar essa energia, usando os elementos próprios do nível para o qual deve transmiti-la, e, também, a de adequar o potencial dessa energia para a projeção do impulso em planos subsequentes. Como vimos anteriormente, a imagem de um plano reflete-se nos planos seguintes, mais densos. Podemos dizer que, quando um plano manifesta a pura energia que lhe corresponde, ele se torna um espelho de duas faces: a superior, receptiva, que capta a energia do seu próprio arquétipo, e a inferior, criativa, dinamiza essa energia e a retransmite para os planos subsequentes, imprimindo neles a imagem já processada. Assim, cada plano, além de ter sua própria imagem, recebe o reflexo da imagem de planos superiores. Esse processo em que a imagem superior reflete-se no plano subsequente constitui um impulso evolutivo, pois, por mais denso que seja esse plano, terá sempre contato com uma vibração mais sutil, que interage, energeticamente com sua natureza essencial, imprimindo nela uma energia de qualidade superior. A consecução de uma tarefa do plano evolutivo requer a aproximação da consciência à energia espiritual e, se possível, à energia divina. Todavia, somente quando um ser chega a realizar-se no nível cósmico é que passa a compartilhar realmente da vida e pode, mais amplamente, trabalhar na obra do Criador em correta colaboração com o propósito supremo. O ser, portanto, deverá percorrer o trajeto rumo ao encontro interno. Inicialmente é amparado por aqueles que o mantêm na trilha, o que é feito por meio da intensificação da energia do núcleo da consciência que será por ele contatado.
É o poder atrativo desse núcleo que o faz prosseguir no caminho evolutivo com um mínimo de oscilações, e as ajudas que a sua consciência externa recebe são também consequência da energia que esse núcleo interno irradia. Além disso, é essa energia que desperta na sua consciência externa a necessidade de elevação, atraindo inclusive o auxílio de outros servidores. O processo de estímulo à evolução ocorre interiormente. Seria uma ingenuidade pensarmos que a hierarquia canaliza sua energia diretamente para os níveis materiais de um ser. A existência é infinita, e um núcleo interior ainda não ativado está para a parcela desperta da consciência, assim como o brilho das estrelas está para a luz do sol. É sobre esse núcleo, ainda invisível para a maioria dos homens, que descem as bênçãos superiores. Ao contrário do que ocorre no processo evolutivo descendente, em que uma chispa divina, tendo sido emanada da fonte de vida, vai, a cada plano, desdobrando-se em miríades de projeções, no processo evolutivo ascendente a qualidade primordial é a síntese. Na fase ascensional, a cada etapa cumprida a consciência se eleva, ocorrendo importantes fusões de seus aspectos, na essência do próprio ser. O caminho que a princípio parecia conduzir a determinado destino amplia-se ao ser percorrido e a consciência passa a ser alargada, ao mesmo tempo que sua energia interna vai se definindo mais claramente. Essa energia, que não leva o ser a focalizar a si mesmo, mas, pelo contrário, leva-o a interagir com o cosmos, é a qualidade básica da hierarquia que o rege. Essa qualidade básica está ligada a um dos raios. Para que um ser possa reconhecer o seu próprio raio, o que ocorre quando ele, como mônada, funde-se ao regente, deverá primeiro vivenciar todos os outros. Portanto, enquanto ainda está nesse processo, seria enganoso afirmar que sua consciência interna pertence a essa ou aquela energia. Certo desenvolvimento precisa se dar para ele que possa, por fim, posicionar-se no raio que lhe corresponde realmente. O reconhecimento da energia de raio e da linhagem hierárquica de um ser, do ponto de vista da sua consciência, é algo que vai sendo construído à medida que ela vive as diversas energias dos raios. É como a construção de uma casa, há de se ter, a cada etapa, o material que essa etapa requer. Assim, é a vivência da energia de cada raio que irá fornecer à consciência o material necessário para que a construção se consuma. Todavia, como a vida superior é constante elevação, logo que uma casa está pronta somos convidados a deixá-la para iniciar a construção de outra maior. As 3 etapas do desenvolvimento do ser espelho. Para que o homem de superfície possa aproximar-se da hierarquia espelhos e efetivamente trabalhar como seu prolongamento, é fundamental que cumpra as leis da energia, que regem o trabalho criador e construtor. Para que um ser encarnado possa atuar assim, urge que esteja unificado com seu próprio espírito e que seja o espírito que, por seu intermédio, esteja a criar. Enquanto subia a estrada de acesso à colina, começou a emergir em mim uma coligação consciente com o centro intraterreno de ERKS. Uma luz intensa era percebida nos planos interiores, reflexo da atividade de um de seus espelhos. Naquele momento, por meio dele, o meu ser estava sendo instruído. Continuei caminhando e, chegando ao alto da colina, permaneci em total quietude. Não me vinha impressão alguma e, quando emergia no consciente a coligação com o espelho de ERKS, via internamente uma luz intensa, branca no centro e azul nas bordas. Após um período de silêncio, em meu interior ressoaram as palavras e instruções necessárias ao grupo naquele momento. Todo ser espelho passa por 3 etapas fundamentais: a compreensão da realidade que o acompanha desde o início, e que o acompanhará até a síntese de sua vida evolutiva. A primeira etapa é a de reconhecimento de um novo pensamento, um pensamento de busca de união e de luz e o caminhar nessa direção. Acontece no plano mental e tem uma vibração correspondente ao que conhecemos por cor violeta. A segunda etapa é a de reconhecimento dos erros cometidos e de reequilíbrio desses erros, seja pela retratação ou seja pela criação de sentimentos, pensamentos e ações opostas às que desarmonizaram o universo. Acontece principalmente no plano astral emocional e sua vibração corresponde à cor amarela. A terceira etapa dá-se no plano etérico.
É a de formação de uma nova escala vibratória que se integra harmoniosamente às mudanças que ocorrem na humanidade e em todo o planeta, à medida que estes recebem as vibrações irradiadas pelos espelhos. Essa etapa pode incluir percepções que transcendem a identificação com os corpos, trazendo ao indivíduo a consciência da própria origem e do seu estado evolutivo no cosmos, sendo que esse estado nada mais é que o grau de integração do seu ser com a energia crística. Portanto, dessas etapas advêm não apenas novas escalas vibratórias e um novo organismo, mas também o despertar para um novo ciclo evolutivo e a integração do ser no processo transformador presente no cosmos. Estritamente falando, o trabalho dos espelhos é captar o arquétipo para um plano ou para um setor da vida manifestada e eliminar possíveis obstáculos à sua realização. Essa é a função básica de um sistema ou de um ser que trabalhe nas comunicações cósmicas. Uma percepção equivocada pode levar a entender que o trabalho de um espelho está relacionado só à captação de mensagens, à visualização de realidades sutis ou a qualquer outra atividade que envolva a manifestação de fenômenos. Se todos os que têm clarividência ou clareaudiência fossem espelhos, a situação da superfície da Terra seria outra. Mas não é isso o que ocorre. Sabemos que existem diferentes níveis de contato e, em princípio, nenhuma segurança em uma percepção trazida por um ser que não busque verdadeiramente seguir leis superiores. Devemos ter esses pontos bem claros, para estarmos lúcidos diante das mensagens que nos são apresentadas como transmissões dos espelhos ou da hierarquia espiritual planetária. Às vezes, essas mensagens não passam de criações subconscientes ou estímulos enviados por entes desencarnados que habitam planos de consciência intermediários. Nunca será demasiado repetir que um ser em contato com a hierarquia não pode se abster de seguir a lei. Mesmo possuindo abertura para coligações internas verdadeiras, essas não ultrapassarão certos limites se, à medida que avança, ele não obedecer à lei de modo cada vez mais perfeito. O balde que retira a água de um poço desce só até onde sua corda alcança. Essa corda é o grau de maturidade da consciência do indivíduo. Não está previsto no plano evolutivo o surgimento de videntes e psicotranscritores na Terra. O plano estimula o desabrochar de seres conscientes, que possam manifestar a lei viva. Seria inadequado, portanto, que alguém ambicionasse ingressar na hierarquia espelhos. É necessário deixar claro que um ser, para assumir esse trabalho, nada pode querer, pois um espelho é, essencialmente, serviço desinteressado. Além disso, a ambição, mesmo sutil, não permite que chegue aos seus canais a energia da verdadeira tarefa que lhe cabe. Uma seta verdadeira no caminho evolutivo de todos os indivíduos é aquela que lhes indica como manifestar as leis desde as atitudes mais básicas que levem à retidão de caráter até as qualidades mais internas, reflexo das energias monádicas. Esta seta tem de ser seguida por todos, seja qual for a linhagem hierárquica a qual pertençam, pois ninguém está isento de cumprir essa etapa. Indivíduo que visa realizar certa tarefa por ele escolhida projeta sobre sua própria aura uma imagem que não o deixa ver seu verdadeiro trabalho. Enquanto estiver à procura de algo que não seja Deus, não poderá realmente servir a uma hierarquia, pois ela é uma face do Criador e, por si mesma, busca apenas a fonte. Com essas premissas, podemos acrescentar que um espelho pode dispor, como instrumento de trabalho, das visões internas, da captação de mensagens ou do contato, em níveis de pureza, com civilizações sutis e energias superiores. Todos estes, no entanto, são meros instrumentos, e o próprio ser que os utiliza sabe que serão vazios de valor se ele mesmo não estiver em permanente entrega à fonte de vida. Uma atividade que o ser espelho realiza intensamente muitas vezes de maneira inconsciente é o ajuste da energia dos níveis de existência para que o plano evolutivo cumpra-se o mais perfeitamente possível. Essa tarefa é um exemplo claro da necessidade de que um ser espelho manifeste as leis superiores. Sem que uma vibração de harmonia com a consciência cósmica esteja impressa em todos os seus corpos, não há condição alguma de ele realizar tal tarefa. E essa harmonia emerge do cumprimento da lei. A simples presença no plano físico de um ser espelho em sintonia correta já é em si um canal de constante ajuste vibratório.
Como a vida é puro dinamismo, esse ajuste de energia e a transmutação do material espúrio em cada nível são permanentes e contam com a colaboração de outras hierarquias. Hoje, principalmente, a necessidade de transmutação é imensa. A ininterrupta circulação de energias gerada pela vida consciente em cada plano de existência demanda um trabalho incalculável de manutenção da ordem. Existem seres espelho que assumem a tarefa de auxiliar o homem a compreender, de maneira dinâmica e sempre atualizada, o propósito da energia. Por meio deles chegam-nos os padrões que, a cada instante, deveriam manifestar-se. Decodificando a energia do arquétipo em uma imagem, o ser espelho registra as distorções que o padrão do nível apresenta em relação a ela, transmitindo o impulso de correção. Esse impulso é em parte enviado à hierarquia dévica, sendo absorvido por ela, e em parte enviado para as demais hierarquias que cumprem tarefas naquele nível. Esse processo requer uma estabilidade, tanto interna quanto externa, dificilmente encontrada na humanidade de superfície e, por isso, um ser espelho encarnado atua por meio do seu núcleo interior, quase sem participação do consciente. Nos casos de uma comunicação ser transmitida a um ser espelho por intermédio de experiências sensíveis, visão, fala, transcrição de mensagens ou outros, ele sabe que a essência do que lhe está sendo transmitido encontra-se na energia que permeia e impulsiona tal contato, não no mecanismo utilizado. Durante esse trabalho, quaisquer envolvimentos de ordem emocional ou mental, tais como sensibilização, dúvidas, julgamentos, necessidade de confirmações ou outros, equivalem a uma pedra atirada em um lago que serenamente refletia em si a imagem do céu. As hierarquias estão atuando no sentido de levar cada ser a uma sintonia com sua própria linhagem hierárquica, e a base para que isso ocorra é ele desenvolver um trabalho interno maduro ou, pelo menos, em fase de despertar. A mônada, ao vislumbrar sua realidade na vida cósmica, passa a reconhecer sua energia básica e, portanto, sua linhagem hierárquica. Atualmente, também os espelhos estimulam diretamente cada indivíduo nesse sentido, a partir do reflexo na aura da vibração interna que o próprio indivíduo emite. Toda a atividade do indivíduo deveria levá-lo a reconhecer sua energia e sua ligação com a hierarquia. De mínimo valor evolutivo é a ação apenas externa, mas ela terá imensa importância se a consciência que a realiza se predispõe a, por meio dela, exprimir a vida do seu ser interior, ser que lhe dá existência. A participação de seres espelho em grupos que expressam uma nota espiritual ou divina é fundamental. Tais seres atuam reverberando os ecos do som que cada consciência emite, levando-as a reconhecer a sua voz interna e as mensagens que, de níveis sublimes, lhes são enviadas. Seria uma barreira e uma frustração ao estímulo que a hierarquia espelhos transmite para a superfície da Terra, se os seres espelho, em lugar de simplesmente ser, ficassem a se perguntar se realmente são. Em uma velocidade que nem mesmo a luz pode alcançar, estão sendo tecidos e firmados os conjuntos hierárquicos que devem emergir dentre os homens resgatáveis. A superfície da Terra deve expressar suas hierarquias e, mesmo que muitos dos que estão trabalhando como tecelões e artesãos nessa trama e urdidura celestiais não permaneçam na órbita terrestre, eles estão juntando os fios, dando a estrutura e manifestando o desenho que a Suprema Consciência criou. O que a hierarquia traz? Certa vez, ao interiorizar-me, minha consciência foi sendo conduzida à energia de montanhas elevadas. Deslizava pelos ares, como o vento, passando por estreitos vales, contornando altos cumes, tocando camadas de neve. Nessa experiência interna, vi um homem caminhando. Vestia uma tanga e estava descalço. Chegando a uma encosta, entrou em uma caverna escura. Seguia lenta mas firmemente na escuridão quando, de repente, surgiu ali uma luz muito clara. Era a aura de um ancião de feições mongólicas, com barba e cabelos ralos e compridos. Esse ser disse ao homem: "Fostes aceito." Entregou-lhe então uma túnica, e desapareceu. Minha consciência observava e sabia que a partir daquele momento o homem não teria nenhuma outra instrução externa para a etapa que lhe estava sendo aberta. Dispunha só da certeza de que havia sido aceito.
pude comprovar que a hierarquia está trabalhando para que cada um encontre a sua própria fonte de conhecimento e contato. Ninguém, a não ser o indivíduo, ele mesmo, pode colher a exata energia que lhe é necessária. A ele, e somente a ele, cabe ir ao encalço desse tesouro que, enquanto procurado na superficialidade da vida, certamente não será encontrado. O homem terá que destemidamente decidir buscá-lo em regiões profundas. Inútil, portanto, querer conduzir outrem nesse caminho. No passado, foi dito ao ser humano que um cego não pode guiar outro. Atualmente, essa lei se apresenta com novos desdobramentos e vem mostrar-lhe que, mesmo que ele tenha luz disponível, não deve querer iluminar o caminho de outro, mas ajudá-lo a encontrar a própria fonte de luz e, assim, permitir-lhe prosseguir com liberdade e segurança internas. Nenhum ser que trabalhe em colaboração com a hierarquia planetária, ou que a ela pertença, acorrenta os indivíduos à sua liderança. Um trabalho evolutivo deve proporcionar formação espiritual, levando as consciências ao amadurecimento, nunca à dependência. Ainda que muitos prefiram continuar apoiando-se em outros mais evoluídos, estes, a certa altura, não mais terão permissão interna de prosseguir nesse jogo e, estimulados pela energia interior, romperão essas redes de ligações obscuras. A hierarquia sempre trouxe aos homens os ensinamentos básicos, o necessário para que pudessem caminhar com seus próprios pés. Sabemos que esse aprendizado demanda tempo e seria uma ilusão pensarmos que um indivíduo, ao compreender uma lei espiritual, consiga manifestá-la de imediato. Em um planeta como a Terra, até agora regido pela lei do karma e por outras leis materiais, e com os homens dispondo de livre arbítrio, não se poderia esperar situação diferente. Todavia, o mundo interior revela que esse quadro está se revertendo e que os indivíduos que emergem da onda magnético-vibratória material para uma faixa superior, nela conseguindo manter-se estáveis, recebem um impulso de potência desconhecida, impossível em outra conjuntura. Assim, independentemente da situação externa, os chamados milagres podem acontecer. Enquanto vivia a experiência descrita no início deste capítulo, vinha-me a nítida impressão de que seria contraindicado hoje para os seres espelhos serem formados a partir de instruções externas sobre o seu próprio trabalho. Quando os indivíduos decidem assumir os seus passos com clareza e abertura reais, é que a hierarquia pode contar com eles. Caso contrário, mesmo que alcancem determinado patamar precisarão estacionar, pois não terão fôlego para o ritmo ascendente de tal caminhada. Uma reunião na qual os participantes estejam em um estado de entrega e abertura aos níveis imateriais é de muita validade para a aproximação das energias superiores. Por outro lado, praticamente inexistentes são os frutos das reuniões de livre conversação, que inevitavelmente mantêm-se circunscritas ao nível material. Todavia, o indivíduo deve ter a liberdade de realizar contatos externos para esclarecimento de pontos vitais do seu processo evolutivo, e essa abertura proporciona algo muito diferente do que ocorre em conversas superficiais, com partilhas de caráter humano. O impulso que hoje leva um grupo de serviço a colaborar com a hierarquia pressupõe reuniões externas, quando necessário, apenas para ajustar os procedimentos para que o plano evolutivo se cumpra. Na presente etapa, seria um desvio engendrar encontros para tratar de experiências pessoais, e isso deve ser dito aqui claramente. As linhagens hierárquicas podem ser simbolizadas por um heptaedro que tenha em cada uma das faces uma das cores do arco-íris, todas as faces com dimensões iguais e, para que ele exista, todas indispensáveis. Portanto, quer seja um curador, um sacerdote, um espelho, um guerreiro, um contemplativo, um sábio ou profeta, quer seja um governante, todos têm igual valor e, estando ausente a energia de um só deles, o conjunto não se completa. Mestre Moria dizia que a fortaleza de um arco-íris está na união de todas as suas cores. Por isso, para que se torne possível a colaboração no trabalho superior, é preciso que no indivíduo se dissolvam ilusões básicas, como preferências ou inclinações humanas. Os homens podem estar certos de que, se quiserem perpetuar o estado em que se encontram, milagre algum virá tirá-los de onde estão.
Para se colherem bons frutos, há de se deixar brotar a semente e, se um terreno fecundo é oferecido, não faltará chuva para molhar a terra, nem sol para amadurecer os frutos. Mas, enquanto o homem ofertar ao cultivo da semente divina apenas a parte do seu ser que corresponde à pedra e cascalho, não poderá colher suas dádivas. Ao observarmos a humanidade e perguntarmos-nos quantos poderiam, sincera e devotadamente, voltar-se para o Supremo e, em silêncio, entregar-se à sua vontade, concluímos que o trabalho espiritual é realmente para poucos. Não se pode pretender que a maioria dos homens responda a um impulso superior que a leve a desidentificar-se da forma. Por isso, ao descer pelos vários níveis vibratórios da pirâmide hierárquica, a energia da vida vai reduzindo a sua potência para que os membros da humanidade que se encontram nos patamares mais básicos possam suportá-la. O indivíduo que despertou nada teria a fazer além de colocar em prática aquilo que a lei lhe indica por via interna ou por algum meio externo, como um livro ou a palavra de algum companheiro de caminho. Deveria manter-se à distância da obsessão pelo próprio desenvolvimento, fenômeno comum aos que pensam poder chegar à meta apenas pela força do desejo, da aspiração e da determinação humana. Sem que ele se entregue, a energia do seu ser interior não pode atingir plenamente sua consciência externa, e no querer evoluir segundo suas próprias ideias, não há verdadeira entrega. Tal ambição é um indício da resistência do seu ego a render-se e, também, de que ele ainda está distante de verdadeiramente deixar-se conduzir pela sabedoria interior. É preciso um justo equilíbrio entre vigilância e soltura. Deve-se estar no caminho como cordas de um instrumento afinado, na justa tensão. Os sábios e místicos que chegaram à realização suprema e relataram parte de sua experiência disseram que a vida material é mera ilusão, uma projeção da mente de Deus. Cada pensamento dessa mente suprema determina um ciclo de existência para o objeto de sua atenção. Esse pensamento contém tanto o objeto e assim o cria como seu destino. A evolução é, portanto, uma sequência de pensamentos encadeados segundo a lógica divina. Assim, também a vida material do homem é uma fantasia, projetada pelo espírito mônada que, por sua vez, é uma projeção do regente monádico. O pensamento é o instrumento construtor na vida formal. Quando um pensamento é emitido, desencadeia a manifestação da energia a ele vinculada. No processo de elevação da consciência do nível humano para o espiritual, o pensamento é de fundamental importância, pois é ele que, de certo modo, determina o teor e a qualidade da energia que estará presente nos corpos. A entrega, caminho indicado para a atual etapa da evolução do homem, inclui o correto direcionamento desse processo. Ao se deixar conduzir por sua consciência superior, o indivíduo transfere o seu foco de atenção para planos elevados e, portanto, a energia que impulsiona seu pensamento fica livre do caos. Quando a mônada é pela primeira vez tocada pelo seu regente, vibra o som que revela o destino que lhe cabe, a trajetória a ser percorrida para que possa unificar-se a ele. Esse trajeto é um caminho e uma tarefa. Apenas cumprindo certas etapas de serviço, a consciência monádica conseguirá atingir o grau de vibração necessário para definitivamente fundir-se no regente. Esse som, um nome, é também uma chave para a mônada, é a vibração ígnea da luz que a consciência emana no plano cósmico, é o seu símbolo, a sua nota na sinfonia universal, é a revelação da sua hierarquia. Entretanto, outras chaves ainda lhe serão dadas. Estando certa vez em silêncio, vi interiormente uma esfera, em que eram feitos dois cortes transversais, paralelos, de modo que se formava uma fatia circular. No centro dessa fatia chegava um facho de luz que se dividia em 7. Ficava-me claro que as hierarquias têm, cada uma delas, uma linhagem predominante, mas, do mesmo modo que cada raio tem como sub-raios todos os demais, a elas é dada uma energia básica que se manifesta também com a qualidade das outras linhagens. Cada linhagem hierárquica tem a sua cor, mas, do mesmo modo que as 7 cores do arco-íris ao se juntarem formam a cor branca, essas linhagens interpenetram-se harmoniosamente, e, mantendo a própria frequência vibratória, mesclam-se em um conjunto integrado que manifesta a pura L-U-Z.
Depuração da energia. Os espelhos, como sistema cósmico de comunicações, foram criados no início da manifestação dos universos. Quando um astro não pertence, ainda, à Confederação Suprema, ou seja, quando não está filiado ao governo central do cosmos, ele não tem participação direta nessa rede sublime. É necessário que nele aconteça a fundação da hierarquia para que possa integrar-se ao sistema dos espelhos e ter um maior desenvolvimento do seu processo evolutivo. Assim, deixará o lento ritmo ascensional imposto pelas leis naturais de sua órbita, passando a ser regido e impulsionado também pelo governo do cosmos, que encontrará nele resposta coordenada aos seus impulsos. A consciência única está presente em todas as coisas, mas diferente é um potencial a ser despertado como uma brasa que aguarda dormente em si, o calor do fogo, de uma chama viva, e radiante. Essa presença latente existe em todas as coisas criadas, mas começa a ser dinamizada em ritmo mais intenso por meio do trabalho das hierarquias, até exteriorizar-se como fogo e luz, expressão do governo central. O que atualmente a humanidade pode perceber das conjunturas cósmicas equivale ao aroma de um chá, apenas demonstra a existência da essência contida na planta. Estando ainda na fase de abertura ao mais alto, o homem necessita cultivar o desapego e a ausência de expectativas, sem o que ele não terá condições de integrar-se conscientemente ao trabalho interior. Primeiro, porque não terá disposição para prosseguir quando não enxergar resultados. Segundo, porque o apego e a expectativa, sendo qualidades de vibração inferior, não o deixarão seguir em frente enquanto estiverem mescladas ao impulso que o faz caminhar. Além disso, onde há essas qualidades não há fé e, faltando esta, nada de realmente efetivo poderá ser feito. Tendo perdido a visão e o conhecimento da realidade, o homem recebeu a fé, a fim de que, por meio dela, pudesse superar o atavismo que condiciona os seus corpos. Por isso, as decisões importantes na vida de um indivíduo, ou seja, aquelas que lhe podem abrir possibilidades evolutivas, têm de ser fundamentadas na fé. Caído em um rio, o homem se salva ou se afoga. Ainda que não saiba nadar, a ele pode ser dada uma tábua de salvação. Hoje, a vida na superfície da Terra coloca todos diante desta oportunidade, ou se agarram a essa tábua, ou se deixam tragar pelas águas. As forças do caos fizeram com que a grande maioria dos homens imaginasse serem mansas essas águas, e os que se deixaram levar por elas ainda não puderam vislumbrar o futuro que os aguarda. Porém, quando perceberem, já não haverá salvação. Não fosse a sabedoria e a intervenção da lei suprema, que é onisciente e onipotente, a consciência planetária já teria sucumbido, tão grande é a disritmia que a civilização da superfície da Terra gerou com o seu envolvimento com as forças do caos. Mas nem todos têm o mesmo destino e o que cada um escolheu há de realizar-se. Como mãe cuidadosa, que mesmo com todo o amor por seus filhos não pode mudar-lhes o rumo, a vida planetária não interfere nas escolhas dos que a compõem. A regência cósmica age silenciosamente, traz ao universo o dia e a noite, aos que buscam discernir os passos a serem dados, oferece a luz, e aos que escolhem tatear às cegas, concede a escuridão. O alimento interior é justo e perfeito para cada necessidade. Cada ser recebe a parte que lhe cabe, nas várias fases da sua existência. Se o homem tem apetite das coisas do mundo, não será no alimento interno que encontrará seu sustento, estando sua consciência enfocada na matéria, será da matéria que ela se suprirá. Pode ser também que, embora tendo começado a buscar energias mais sutis, seus corpos ainda necessitem da vibração material, mesmo assim, ele se saciará muito mais com o que colhe da vida interior do que com o que vem dos níveis mais densos. Assim como nunca houve dois crepúsculos iguais em toda a vida da Terra, no caminho do homem não há dois instantes idênticos. Inútil, portanto, um indivíduo buscar fórmulas e métodos para seu desenvolvimento espiritual. Algo que lhe seja útil agora, no momento seguinte pode não ser o mais adequado. Seguir um método pré-determinado pode significar pisar sempre em uma mesma trilha, já conhecida, nesse caso, não há verdadeira evolução. Os indivíduos que despertam e buscam o caminho superior devem conscientizar-se disso, para que cada um dos seus passos seja genuíno e conduzido pela energia interna.
A Terra está ingressando em uma fase de elevação na qual expressará o estado de planeta sagrado. Também os seres que, após a harmonização da superfície terrestre, retornarem a esta órbita deverão manifestar esse estado e, para isso, já terão construído e firmado a sua ligação com os planos internos de vida. Em resposta à energia do plano evolutivo que chega aos níveis materiais e estimula o cumprimento da lei, deve existir um movimento de abertura da própria matéria, deixando-se permear por essa energia. Independentemente da situação externa em que se encontre, o indivíduo que hoje busca a evolução e o serviço tem como única saída a entrega à vida suprema. À medida que a matéria vai sendo permeada pela energia superior, ela vai ganhando maleabilidade, plasticidade, movimento ordenado e dinâmico. Porém, a passagem do estado de inércia que lhe é próprio a outro, sutil, não é realizada sem lutas. E, para vencê-las, a consciência tem de aprender a lidar com leis e energias de distintos planos. Sem a depuração da sua própria energia e a dissolução dos vínculos criados, não é possível ao homem terrestre alcançar estados de consciência sublimes. É a sua focalização em níveis elevados que gradualmente extingue padrões vibratórios mais densos. Assim, para os que seguem esse caminho conscientemente, chegarão as provas nas quais terão de optar por um ou por outro padrão energético. Para que um processo ascensional possa acontecer sem interrupções, seja em um indivíduo, seja em um grupo, é preciso que ocorra essa seleção energética. Clareando esses pontos e indo ao encontro do que de mais sublime e impessoal os move internamente, poderão ser levados a viver situações pouco comuns na civilização de superfície. Se isso ocorrer, que agradeçam, pois os patamares superiores não vêm para confirmar velhas estruturas, mas, sim, para trazer o novo, o inédito. Quando um maior potencial energético permeia a execução de uma tarefa evolutiva, ele vitaliza todos os pontos daquele conjunto. Se não há cristalinidade na aura do trabalho, o fluir dessa energia superior é restringido para evitar que se alimentem impurezas. Portanto, seria impossível implantar-se o trabalho dos espelhos em uma aura em que se mantivessem laços com forças e situações contrárias ao chamado espiritual. Sem uma purificação estrita e internamente conduzida, o fluir da energia superior fica, como se disse, sempre limitado. A energia dos espelhos não pode instalar-se onde não há abertura à transformação. Se os indivíduos buscam sinceramente um aprofundamento do seu trabalho e serviço, devem estar dispostos a abandonar tudo o que não corresponda à necessidade do plano evolutivo. Esse tudo não são boas ou más situações, mas, literalmente tudo, e, principalmente, a si próprio. O labirinto da mente. A mente do homem assemelha-se a um labirinto de imagens e fantasias que pode elevá-lo ou degradá-lo. Apesar do aparente poderio que ela exerce sobre a vida terrestre, nada há de real ou verdadeiro no seu jogo. Se o homem permanecer atento ao que subsiste por trás da ilusória dança das imagens mentais, sua consciência poderá divisar o caminho correto. Passam as alegrias e as tristezas, os prazeres e os desgostos, a juventude e a velhice, as posses, os conceitos e as ideias. Permanece o que é o homem, no seu interior, em espírito e essência. Aquele que fizer do espírito o leme de sua barca pode suportar o ritmo que se imporá na vida do mundo tridimensional, mas quem nesse mundo se ocupar de aguardar e reter, mais depressa terá sua barca afundada quando surgirem os grandes golpes das forças em conflito. As plácidas águas, que até então, silenciosamente receberam tudo o que a humanidade nelas despejou, se levantarão sob as ordens da lei maior, os ares revelarão seu poder e varrerão para sempre o que deve desaparecer dos caminhos, por todos os lados, a terra se abrirá em largas fendas e engolirá o que os homens construíram, e que terminou por aprisioná-los. Os que são livres compartilharão da liberdade, mas os que permanecerem enlaçados não terão tempo de desvencilhar-se dos nós. Após anotar esses trechos, pus-me a caminhar por uma estrada de terra, na área rural onde me encontrava. Assim que cruzei os esteios da antiga porteira que aguardava um apiário, tive a impressão nítida de estar entrando em uma aura especial. Toda ela parecia ter uma regência própria, uma energia característica.
Como de outras vezes, percebi internamente a presença de dois guardiães invisíveis nesse ponto que era a porta para outras dimensões. Pedi-lhes, então, permissão para entrar. Prosseguindo, cheguei ao ponto mais alto do percurso e ali permaneci quieto por alguns instantes. Já no caminho de volta, vieram-me algumas impressões sobre o trabalho dos espelhos. Assentei-me em uma larga pedra, próximo à estrada, para anotá-las. Percebi, então, nos planos sutis, como se estivesse um pouco atrás de mim, uma presença negativa. Ignorei-a, e continuei. Pouco depois, aquela mesma impressão voltou a surgir. Interrompi as anotações e retomei o caminho, dirigindo-me à casa onde estava hospedado. No trajeto, coliguei-me à energia da hierarquia da área, entregando aquelas forças à transmutação. Antes ainda de cruzar a antiga porteira, soube interiormente que aquela estranha presença compunha-se do material psíquico eliminado pelos indivíduos que normalmente circulavam naquele local, material que permanecia por ali, vagando, até dissolver-se completamente. Na realidade, o contingente psíquico eliminado pelos homens, quando não é transmutado de imediato, permanece na aura do ambiente onde foi expelido. Por afinidade vibratória, esses resíduos vão se aglutinando e formam aglomerados negativos, como aquele que eu havia percebido. Porém, por não terem vida própria, acabam dissolvendo-se. Recordava-me, nesses momentos, de um trecho em que a mãe dizia que, se você tem medo, não entre no caminho do ocultismo. Observação: a mãe, ser de elevada evolução, que trabalhou junto a Sri Aurobindo, na Índia. Continuando. Isso porque o medo, diante dessas entidades artificiais, abre portas para que forças negativas as utilizem em detrimento do processo ascensional do ser, fazendo com que, nos níveis sutis, um inofensivo gatinho se transforme em tigre. Mesmo não tendo escolhido o caminho do ocultismo, se um indivíduo almeja o serviço e o encontro com o Espírito em glória ao Supremo, ao elevar-se ele terá que trilhar os vários níveis de consciência e, nesse trajeto, poderá perceber os fatos que acontecem em planos intermediários. Diante de qualquer situação, o rumo a ser seguido é o da lei. Seja nas experiências positivas e de enlevo, seja nas que proporcionam contato com o psiquismo terrestre, a atitude deve ser sempre a mesma: ser grato ao Supremo Senhor de todas as coisas e dirigir-se desapegadamente à meta infinita. A mônada, o verdadeiro Criador no homem, emana a palavra de poder e gera, nos planos intermediários, aquilo que será o seu veículo de expressão. O homem deverá aprender, também ele, a criar em seu próprio universo o que lhe cabe manifestar como tarefa. O ser que externamente trabalha como espelho deve ter, conscientemente, a máxima pureza de expressão em todos os planos. Mesmo habitando corpos imperfeitos, que trazem em si um material atávico que não lhe pertence diretamente, tal ser deverá buscar a pureza de expressão, alcançada basicamente pelo cultivo da desidentificação com a forma e pelo desapego ao que é criado. A força criativa canalizada por um ser que se aproxima da aura de uma hierarquia e que começa a trabalhar como espelho é dinamizada. Assim, um pensamento incorretamente emitido pode acarretar muita destruição. Deve-se, portanto, tomar criterioso cuidado com tudo o que é emanado pelo indivíduo no plano das emoções e principalmente no dos pensamentos. Poucos têm, verdadeiramente, consciência desses fatos. No entanto, a possibilidade de o homem da superfície da Terra entrar em contato com o trabalho interior dos espelhos traz, como prerrogativa, o controle da força criativa. O fato de o homem poder construir uma forma pensamento que leve à materialização de sua tarefa no plano evolutivo torna-o co-criador com a divindade. O processo vivido por um logos ao manifestar o seu universo, repete-se, em menor grau, na atividade inteligente do homem ao criar aquilo que será o seu instrumento de ação. É nesse ponto que grande parte da humanidade incorre em falhas. O homem comum não tem suficiente poder para destruir uma forma pensamento que não deva mais atuar e, tampouco, para direcionar aquela que deverá construir e manifestar o plano evolutivo na matéria. Isso faz com que a maioria da humanidade torne-se vítima de suas próprias formas pensamento.
Além disso, os que começam a despertar para tal possibilidade, se não estiverem suficientemente purificados, correm o risco de entrar pelo caminho da magia, manipulando as forças da matéria em proveito próprio, mesmo que, segundo seus padrões, façam-no positivamente. Grande é a responsabilidade dos que penetram a senda do espírito, estreita é a trilha pela qual deverão caminhar. É preciso ter sempre presente que todo processo verdadeiramente criativo é decorrente da total entrega do ser ao Supremo e da sua concentração nos níveis profundos da vida. É da unificação entre o eu consciente e o núcleo interno que no servidor emerge o poder de criar nos planos manifestados. Sem essa unificação realizada, mesmo que por instantes, o homem não pode reconhecer a sua parcela no plano evolutivo, nem criar o seu campo de manifestação sem o risco de enveredar pela manipulação de forças segundo seus interesses, e pela magia. PB dizia que tinha de constantemente dissolver, no plano mental, as formas pensamento representando imagens da sua pessoa, que eram criadas pelos pensamentos dos leitores dos seus livros e pelos devotos do ensinamento por ele transmitido. Caso contrário, elas passariam a agir por conta própria, podendo até ser detectadas em sonhos ou visões. Sabemos que muitos dos chamados contatos com mestres e com hierarquias são na verdade fruto do encontro com formas pensamento artificiais, criadas pela própria humanidade. Só a busca sincera da essência, e não da forma, protegerá o aspirante de enveredar-se por caminhos escusos. Havendo nele sinceridade, de alguma maneira será alertado quando necessário e reencaminhado para a verdadeira trilha, caminho da lei, da entrega, da fé e do consequente serviço. O trabalho contemplativo é criativo. Nele o ser é elevado a um estado sublime de união que, para o consciente, assemelha-se a um grande vazio que o preenche cada vez mais e no qual ele não percebe imagens. Na realidade, na contemplação o ser é introduzido em um estado tão dinâmico, que parece não ter movimento algum da mesma forma que, se girarmos rapidamente um disco colorido, veremos nele apenas a cor branca. A experiência e a visão. Um grupo de espelhos que venha a materializar-se na superfície da Terra chegará a etapas desconhecidas para a maioria da humanidade após experiências iniciais e trabalhos básicos de formação. Nessa fase, a humildade lhes é tão essencial para a evolução quanto o ar o é para a sobrevivência física. Sem humildade, o grupo não cruzará certo portal, podendo, no máximo, chegar ao seu umbral. Por estarem encarnados, os seres espelho encontram-se expostos a jogos de forças poderosos, que só podem ser neutralizados pela humildade aliada ao silêncio, elementos preciosos nesse processo. É necessário, igualmente, que desenvolvam a equanimidade, não apenas na intenção, mas nas provas da vida diária. Assim, mesmo sabendo que a Terra passará por condições críticas, agudas, nem com a imaginação deveriam projetá-las no ambiente psíquico. Esse autocontrole no plano da mente é parte do silêncio requerido para um grupo de espelhos. Uma ferramenta que, muitas vezes, torna-se disponível a um ser espelho em formação, e que em certos casos transforma-se em um importante instrumento de trabalho, é a capacidade de, durante os sonhos, tomar decisões e determinar seu desfecho. Certa vez, para um membro do grupo, a noite pareceu mais longa que de costume, preenchida por vários sonhos a que ele assistia como se estivesse desperto. Nos sonhos iniciais, aconteciam situações já superadas para a sua consciência atual que ele considerava constrangedoras. Todavia, em seguida, era-lhe dada a possibilidade de optar por retificar sua atitude. Conscientemente ele escolhia corrigi-la e, assim, no mesmo sonho, passava a agir de maneira correta. Tal processo não ocorria por meio da imaginação, mas era conduzido por um núcleo interior do seu ser. Esses sonhos, de maneira sintética e libertadora, levavam-no a uma purificação que certamente mostraria seus frutos no serviço por ele prestado na vida externa. Passou, então, nessa mesma noite, a outra etapa, ainda mais positiva. Nela, após cada ação reconhecida e corretamente vivida, a consciência liberava-se de vínculos, tornando-se mais sutil. Em um dos sonhos, ele se encontrava no alto de uma colina observando grande quantidade de material psíquico espúrio mental, emocional e etérico físico sendo transmutada.
Nesse caso, não se tratava apenas de resíduos dos seus corpos, mas de um conjunto recolhido de todo um grupo a ele coligado. Ao clarear o dia, continuou recolhido, pois percebera que aquele processo de purificação não havia terminado. Constatava que um indivíduo, ao permanecer em atitude de crítica, não consegue voltar-se para a vida interna e a ela servir. Via também, naquela intensa experiência, que todo o tempo disponível de um servidor deve ser dedicado à realização da sua tarefa imediata, e que, portanto, considerações sobre o futuro são, nesse caso, meras dispersões. Reconheceu que a necessidade de um ser manter-se inteiramente concentrado na parcela do plano evolutivo que lhe cabe manifestar impossibilita que sua atenção divague em julgamentos ao mundo que o cerca. E, para isso, humildade e silêncio são qualidades que já devem estar incorporadas aos veículos emocional e mental. Sobreveio-lhe, então, um sono sem sonhos, ao qual ele se entregou inteiramente. Observando a presença de forças conflitantes nos corpos e o mecanismo de atuação delas, verifiquei que estão inseridas na própria matéria e que, sem o impulso do espírito, não é possível que a vida desses corpos seja pautada segundo padrões elevados. Além disso, a abertura à ação de forças retrogradas dificulta as ligações entre o núcleo superior do ser e os níveis materiais. Para cada etapa do processo evolutivo há um limite além do qual as influências nefastas não são mais suportáveis e se, reiteradamente, a consciência não se nega a participar desses jogos de forças, o ser interno pode desencarnar. Para um indivíduo que já recebe influência da energia monádica, qualquer atitude meramente humana é considerada concessão às forças retrogradas. Essa observação não se aplica apenas às ações indevidas, mas também às omissões em dar passos rumo ao desconhecido. Há certas fases na materialização do plano evolutivo em que, se o servidor não progredir, ficam suscitadas situações que poderiam beneficiar a muitos. Existe uma irmandade do mal que alimenta na humanidade tendências inferiores. Insuflar no homem o fortalecimento de suas resistências e negações à atuação da energia interna. Encontrando condições, pode até apossar-se de seus corpos, manipulando-os. Assim, ao responder negativamente ao chamado evolutivo, ele recebe avalanches de forças dissuasivas que, em grau cada vez maior, apoderam-se do seu mecanismo externo. O consciente desconhece o esforço que o ser interior faz para conduzi-lo por um caminho de luz. Cada desvio por trilhas obscuras reduz a fluência da energia espiritual sobre os corpos e limita o cumprimento do plano evolutivo. Se os indivíduos soubessem o que realmente significa uma concessão às forças retrogradas, buscariam com mais afinco servir à lei superior. Mas isso vai sendo compreendido à medida que a consciência age de acordo com o que lhe é dado conhecer, pois maior peso recairia sobre ela se, vindo a saber o que deveria ser feito, continuasse a agir em contrário. Certa vez, um dos membros do grupo viu uma grande loba cruzar a estrada na qual ele caminhava. Não pôde distinguir se era uma realidade física ou a presença de alguma força em um subnível próximo ao concreto. A partir de então, ao sair só, à noite, pela área rural onde estava hospedado, vinha-lhe do subconsciente certo medo, um temor atávico de encontrar um animal de maior porte. Entretanto, em uma dessas caminhadas, estando concentrado no eterno presente, sobreveio-lhe um esvaziamento de todas as emoções. O temor dissolveu-se, predominou o nada querer, um vazio que não deixava espaço para autodefesas nem para pensamentos. Tudo era incluído naquele estado e se, então, um animal aparecesse seria como qualquer outro elemento da paisagem. Restava o vazio, e nada mais. Dissolvido o medo, com maior segurança um indivíduo conscientiza-se de fatos interiores autênticos. Percebe, então, que pode participar internamente de tarefas prioritárias na atual transição do planeta e até no preparo de corpos sutis para o traslado a diferentes níveis de consciência. Comprova que a situação geral da Terra está, a cada instante, tornando-se mais aguda, e que todos os segundos são preciosos para a resolução de vários pontos ainda pendentes em milhões de seres. O esvaziamento da personalidade, a oração espontânea e o desapego são fundamentais nessas etapas do trabalho.
Os corpos permeiam-se gradualmente de nova vibração, como se estivessem suavizados pelo silêncio. Forças dos níveis coletivos podem ser continuamente transmutadas, e o indivíduo sabe que uma energia mais pura está sendo irradiada por intermédio desse estado. Quando as forças das trevas tiverem tomado toda a superfície da Terra, elas irão se levantar contra os céus, e procurarão penetrar nas entranhas do planeta. Nesses momentos, os que silenciosamente conduziram os destinos da vida se farão presentes. Não existe homem ainda pertencente a esta terra que não tenha em si as raízes do conflito e da destruição. Essas raízes penetraram profundamente os seres e, em muitos, até mesmo o centro causal a alma está sendo por elas atormentado. Estes, cujo núcleo de contato com a vida sutil está degenerado, não poderão prosseguir a evolução como consciências individualizadas e, retrocedendo a estágios evolutivos pretéritos, terão chance de reencontrar o caminho reto. Os que devotaram seus dias ao Supremo permanecerá incólumes ao confronto, porém, se na Terra permanecessem, não suportariam os reflexos desse embate em si mesmos. Ainda que tenham guiado seus passos segundo leis superiores, não poderiam escapar totalmente das forças retrogradas, pois elas fazem parte da matéria dos seus corpos. Assim como o planeta, esses seres positivos serão libertos e ficarão conscientes em um nível de equilíbrio e de harmonia, o que é necessário para que um processo mais amplo se realize. A batalha final é, portanto, inevitável. Não é uma luta por vitórias, pois o destino já está definido, é apenas a consumação do propósito. Para isso, hostes de elevada energia soprarão sobre a Terra, purificando-a, vindas em direção contrária ao movimento que hoje o planeta desenvolve, farão suspender o tempo e, em um contato com a imutabilidade, farão descer sobre a Terra a energia da nova vida. O curso e o movimento do planeta no espaço já estão alterados. O poder dessa energia sutilizadora penetrará os poros da Terra e o que antes era compacto se expandirá, sendo preenchido pela vida sutil do espírito. Esse sopro emerge do próprio Criador. É a sua energia que, acolhendo esse renascimento, transforma-se em um campo fecundo para o brotar da nova vida. A ela cabe o último sinal, e por sua tremenda força, o confronto chegará ao desfecho. Enquanto a fonte de toda a energia dita os caminhos, a força criadora os realiza. E, nessa tarefa, cada ser espelho terá participação. Desvelando o plano mental. Poderia falar-nos sobre a energia mental? A energia mental deveria ter sido uma porta para a evolução do homem, possibilitando-lhe compreender o trabalho, do impulso vida realizado pelas consciências espirituais, mas isso só aconteceu em parte e apenas com alguns seres deste planeta. Os demais permaneceram circunscritos ao campo das formas pensamento, o que fez com que se plasmasse, no plano mental, a opinião pública, que nada mais é do que uma manifestação, em nível coletivo, do processo de construção de formas mentais, hoje quase sempre a serviço do caos. Existem, todavia, diferentes classes de formas pensamento, cada qual com vibração distinta. As formas pensamento criadas pelo homem comum, terrestre, cuja mentalidade está circunscrita à vida concreta, são construídas com os elementos das mais densas camadas do plano mental, podendo também ser revestidas de matéria emocional. Tais tipos de formas pensamento atuam apenas nos níveis mental concreto, astral e, se houver uma conjuntura kármica favorável, podem projetar-se no plano físico, trazendo à materialização a ideia nelas encerrada. São formas pensamento regidas pela lei material e kármica e têm vida efêmera e circunstancial. Grande parte dos seres humanos encampam essas formas pensamento que povoam os subníveis mais densos do mental coletivo sem se darem conta disso, e creem estar pensando com a própria mente. Os modismos, certas ideologias e o direcionamento publicitário são produtos desse tipo de forma pensamento e têm como autores direta ou indiretamente, certos magos ligados às forças do caos. E quanto às formas pensamento positivas? Uma forma pensamento criada a partir de um estímulo do núcleo causal eu superior ou alma, núcleo que tem por meta levar o homem à realização espiritual, embora se manifeste no plano mental concreto, é gerada pela energia de um nível mais elevado.
É a partir do trabalho dos núcleos causais que são criados, na esfera psíquica do planeta, verdadeiros centros propulsores da evolução, que continuamente irradiam qualidades e virtudes superiores. Essas formas pensamento não atuam da mesma maneira que as criadas pelo homem, vibram em uma escala correspondente ao estímulo que as gerou, muitas vezes habitando subníveis elevados do mental. Essa escala vibratória é permanentemente alimentada por novas formas pensamento, que têm sua origem em estímulos que os eus superiores dos homens lhes transmitem. Dessa classe emanam muitos trabalhos positivos, trabalhos em benefício do todo, que se constituem, para as consciências, em vias de acesso para a vida espiritual. Já as formas pensamento criadas por impulsos monádicos não mais dizem respeito a processos da consciência individual. São expressões do plano evolutivo que se devem projetar na matéria e, portanto, necessitam de um núcleo no nível mental que sirva de vórtice agregador que lhes dará forma. Trata-se de uma projeção de tarefas da hierarquia planetária na vida material que transcende a mobilização dos seres por meio da boa vontade ou de outras qualidades superiores, como ocorre na classe anterior. Há formas pensamento ligadas aos espelhos. O trabalho dos espelhos, hoje, inclui apenas as formas pensamento que se enquadram nessa última classe, ou seja, as que têm origem em um impulso monádico. Portanto, seria uma incompreensão da essência da tarefa que lhe é proposta, se um ser espelho em formação aquele que está construindo o seu canal de contato com a mônada, por juízo próprio, se pusesse a trabalhar com formas pensamento. Esse trabalho acontecerá espontaneamente quando ele tiver a sua ligação com a mônada estabelecida em uma proporção que, de maneira segura, lhe permita lidar construtiva e criativamente com a energia mental. É importante esclarecer que a criação de formas pensamento conscientemente dirigida não passa de um trabalho inferior, um trabalho de magia, por mais bem intencionado que seja. Sem que o ego humano já tenha sido absorvido em certo grau por núcleos superiores, não é possível uma atividade evolutiva nesse campo. Trata-se de um campo energético muito sutil. Como trabalhá-lo corretamente? Extremamente delicado é o relacionamento consciente com energias. Hoje, o que é dado ao homem conhecer pelas hierarquias são meras sinalizações, nunca estímulos para que ele parta em busca de experiências. Os caminhos sutis devem ser abertos com a chave dos mundos internos e não pela curiosidade ou ambição pessoal. Maior probabilidade de chegar a um destino seguro tem o que se deixa conduzir pela vida interior do que aquele que caminha segundo sua própria decisão e desejo. Quando um ser espelho está ainda em formação, podem ocorrer-lhe oportunidades de atuar mais conscientemente nesse campo, com a função de prepará-lo para tarefas futuras. Nesse caso, perceberá o afluxo de uma energia superior que precise de uma estruturação no nível mental, a fim de ir ganhando vida nos planos materiais. Estando entregue ao trabalho interior, sem analisar a veracidade ou a necessidade daquele trabalho, ele o realizará espontaneamente, porque sem dúvidas ou questionamentos saberá o que é para ser feito. Poderá não conhecer qual o verdadeiro sentido e proporção do que está sendo feito, e assim deve ser. Todavia, o que for gerado por um ser espelho no plano mental, sem o estímulo superior, estará sujeito às mesmas leis que regem a humanidade inconsciente. Torna-se, portanto, importante esclarecer que toda energia emanada de processos humanos e materiais apenas deixará o ser ao sabor de leis inferiores. Com a vontade, o discernimento e a decisão, ele deve manter-se polarizado em níveis de consciência puros e elevados, somente assim não estará colaborando com o caos hoje presente no planeta. Há seres espelho que trabalham isoladamente. Normalmente as tarefas do plano evolutivo não cabem a um só indivíduo. Cada um é parte de um conjunto maior, integrante de uma obra que, para expressar-se, necessita da contribuição específica de diversos canais. Aparentemente, há seres espelho que atuam de forma isolada no plano físico, mas, na realidade, cada um deles é um elo de uma corrente infinita, que, entretanto, não pode mostrar-se ao mundo antes que este tenha se elevado em consciência. Para que o homem possa ter acesso à vida superior terá de aprofundar-se no reconhecimento da fé, pois ela é a ponte entre o propósito supremo e o seu eu consciente.
Essa qualidade potente é ainda desconhecida da humanidade de superfície. Emerge nos homens quando eles necessitam de um auxílio, dos céus, o que nada é, se comparado ao trabalho que ela realiza por meio de um verdadeiro servidor do plano evolutivo. O poder da fala e dos pensamentos, o contato com regiões do universo que manifestam uma vida superior e muitas outras possibilidades aguardam que o homem liberte-se de si mesmo. E até que ponto esse poder da fala e do pensamento pode ser usado conscientemente? O poder criativo consciente, seja por meio do pensamento, seja pelo som, recolheu-se aos planos interiores tempos atrás e será restituído à humanidade de superfície quando ela estiver em condições de lidar com a energia no plano formal sem se deixar envolver com as forças da matéria. Tal fato pode ocorrer somente após a fusão da consciência do ego com o núcleo causal, pois é o ego que acolhe correntes de forças negativas e destruidoras. Aqueles que transcendem essa consciência, e cuja tarefa assim o determina, receberão as chaves que lhes darão o correto manejo desse poder, como instrumento para a realização da parcela que lhes cabe no plano evolutivo. A humanidade resgatável está sendo aberta à senda que a levará a cruzar esse portal. Porém, o campo de serviço de um indivíduo é sempre determinado pela possibilidade de ele superar sua identificação com o ego e com a matéria em geral. Este é o caminho do ser espelho. Ele terá poderes e dons despertados somente à medida que transcender a si próprio, tornando-se um canal cristalino para o fluir da vontade suprema. Os 12 raios. Poderia dizer-nos algo sobre os 12 raios? A humanidade resgatável está atrasada em seus passos e não chegou a cumprir nem mesmo a sua tarefa básica. Entretanto, se algumas informações acerca desse e de outros assuntos superiores puderem ser captadas por seres da superfície da Terra, sementes que germinarão no próximo ciclo estarão sendo dinamizadas. Tal contato, considerando-se a vida no mundo tridimensional, é uma verdadeira dádiva. Nos planos internos, esses fatos são realidade inexorável. Certas informações tornam-se acessíveis à humanidade por terem sido iluminadas no grande arquivo etérico, podendo ser lidas por quem se aproximar desses escritos e for capaz de compreender seu idioma. Nesse caso, não é preciso que sejam transmitidas por um mestre ou instrutor interno, o que pode também acontecer, mas encontram-se disponíveis para serem captadas diretamente do arquivo pelo canal receptor, que se torna, então, tradutor daquelas informações para outros seres. De certa maneira, é o que está ocorrendo com o ensinamento sobre os 12 raios, ensinamento que se aproxima da consciência da humanidade e torna-se disponível nos arquivos internos. Os novos raios estão se revelando e a expressão deles está incluída na conjuntura geral da atual transição sistêmica e planetária, embora o reconhecimento dessa expressão, em si mesma, não seja prioritário para os homens de hoje. Em outras palavras, esse não é o ponto sobre o qual a hierarquia concentra agora os seus esforços. Os 12 raios são uma realidade que se deve aproximar cada vez mais da consciência do homem terrestre, como fruto do despertar das energias no plano monádico. Isso não significa que eles pertençam ao plano monádico, pois as energias de raios provêm de planos cósmicos muito superiores a esse, mas, sim, que eles necessitam da lente desse plano para serem focalizados e atuarem na esfera terrestre. Os planos de consciência funcionam não apenas como filtros de determinadas energias, mas também como seus refletores e dinamizadores. São espelhos em diferentes graus de atuação. Se determinado plano não foi despertado, isto é, se ele ainda não está ativo em determinado campo, seja planetário ou seja sistêmico, não existirá ali a base para que certas energias manifestem-se. Esse é o caso dos raios 8º a 12º, cujas energias até agora eram conhecidas apenas pelas consciências que podiam trasladar-se livremente da órbita planetária e, cruzando os portais do Sol, contatá-las abertamente no espaço extrasistêmico. Porque o ensinamento, até então, só mencionou a existência de 7 raios.
O trabalho realizado pelos 7 raios, isolados dos demais 5, teve como objetivo aproximar, do eu causal alma, os 3 corpos inferiores e a personalidade do homem. A atuação dos 5 raios superiores emerge da fusão da alma com a mônada e desta com o regente monádico, dizendo respeito, portanto, a um patamar evolutivo específico. Os 7 raios não saem de manifestação quando entram os 5 raios superiores, subdivisões do mesmo raio cósmico. Devido à vibração mais sutil desses últimos, os 7 primeiros são realinhados segundo um novo padrão de sutileza. O espectro vibratório visível aos olhos do homem é infinitamente pequeno se comparado à totalidade das vibrações eletromagnéticas. Também a percepção do homem sobre os raios será mínima enquanto ele se mantiver concentrado nas expressões mais externas da energia, ou seja, os aspectos materiais dos 7 raios. Estes são, neste sistema solar, subdivisões do segundo raio cósmico, o qual, por sua vez, é a energia sintética do sistema. Em geral, somente a vibração dos 7 raios já conhecidos é percebida sob a forma de cores. Os 5 raios superiores não se encontram em uma faixa vibratória que, ao se expressar, estimule o sentido humano da visão. Eles dizem respeito ao campo monádico avatar e elevam a consciência do homem aos limiares do nível físico cósmico, o que demanda uma transcendência de estados e, como premissa, que as energias dos níveis mais concretos estejam sendo conduzidas pelo regente. Qual a relação dos 5 raios agora revelados com os novos ciclos e com os ciclos já conhecidos? Como vimos, esses 5 raios superiores estão relacionados a atributos do avatar. São eternos nos níveis sublimes da existência e, portanto, não devem ser associados à abertura de um ciclo ou de uma era. Seja qual for a etapa vivida, em qualquer ponto do universo, uma consciência poderá contatar essas energias ao polarizar-se no plano monádico ou em outros superiores. O processo de revelação é infinito. Tendo despertado, para chegar ao estado de Logos, o avatar terá de percorrer as escolas dos raios cósmicos e, sintetizando-os na sua nota básica o seu raio logóico, exprimi-los com maior perfeição. Esse assunto é bem amplo e poderá ser aprofundado em uma etapa futura. De certa forma havíamos contatado esse assunto, embora indiretamente. É assim, no livro Encontro Interno, as 5 leis que estão ligadas aos 5 raios superiores, lei da transfiguração ou transcendência, lei do sacrifício ou libertação por meio da entrega, lei da onipresença, ou comunhão cósmica, lei da onisciência ou conhecimento interno, lei do interrelacionamento de universos paralelos. Esse mesmo livro destaca que são 13 as energias da lei cósmica, 12 manifestadas e uma, o raio cósmico, síntese das demais. A lei da repulsão é também um atributo dos 5 raios superiores, embora não conste da relação acima. Qual a participação extrasistêmica nesse campo? De Sirius provém para este sistema solar um inimaginável potencial de energia supramonádica, que será ainda reconhecido pela humanidade. A energia de Sirius canaliza também aspectos dessas energias maiores, do 8º raio ao 12º, que estiveram ausentes da manifestação terrestre por não haver na Terra a base que pudesse ancorá-los e refleti-los. Tal situação estendia-se, de uma forma geral, a todo o sistema solar, à exceção de alguns planetas, entre eles Júpiter e Vênus e do próprio Sol, que canalizavam essas energias em nível profundo. É importante relembrarmos, porém, que no cosmos nada está realmente ausente, pois tudo é uma só consciência. A percepção de toda e qualquer manifestação energética depende do canal contatado e isso é um fundamento já bem conhecido do trabalho com energias. Assim, uma mesma expressão da energia pode ser percebida diferentemente, dependendo do canal e do nível em que o contato é estabelecido. Quando um fato começa a se revelar na consciência da humanidade, ele pode ser captado por vários canais em distintos planos de consciência. Entretanto, como já foi dito tantas vezes por instrutores autênticos, a maioria dos escritos apresentados como inspirados são, em realidade, provenientes de níveis intermediários, seja do próprio indivíduo, seja da mente coletiva, seja, ainda, de alguma entidade desencarnada. A meta para o planeta é a imaterialidade.
Todo o sistema solar está passando por uma elevação vibratória, aproximando-se da vida imaterial. Em outras palavras, estão sendo despertados certos planos de consciência que, como espelhos, poderão canalizar novos potenciais e qualidades de energia. Isso está ligado ao fechamento de um ciclo solar e galáctico que inclui a purificação da Terra e a elevação de todo o seu campo vibratório rumo à imaterialidade. Por isso, tudo o que não for resgatável para seguir agora por esse caminho será levado para outros pontos do cosmos e a parcela que retrocederá seus passos na corrente evolutiva irá para outra galáxia. Quando o sistema solar e o planeta estiverem preparados para focalizar energias mais elevadas, estas se tornarão perceptíveis. Na realidade, esse processo, que não é cronológico, já está em andamento, embora não exista ainda, plasmada nos planos materiais da superfície da Terra, uma base que permita um total reconhecimento desse fato. De qualquer modo, o planeta caminha, irrevogavelmente, para a meta evolutiva superior. Como atuam as leis, nesse processo? Um raio, quando vem a manifestação, além de incluir em si todos os outros, traz consigo as leis e qualidades que devem reger aquele determinado ciclo. Portanto, uma das formas de nos aproximarmos hoje dessas novas energias sutis, para a nossa consciência é reconhecermos as leis que as traduzem. Uma energia de raio não é, em si mesma, uma lei, mas, ao se expressar, ela se decodifica em leis, próprias para o campo de manifestação que está permeando. O que chamamos lei é a dinâmica da revelação de uma energia ao interagir com os diferentes níveis vibratórios. Por isso, disse que cada plano de consciência tem uma lei, pois abriga uma diferente faixa do espectro cósmico, o que resulta em uma conjuntura específica, quando permeado por uma energia superior. Assim, um mesmo raio pode também manifestar leis distintas em um mesmo campo de manifestação, quando este eleva seu padrão vibratório. De que forma podemos reconhecer os raios? A vida não pode ser fracionada, colocada em compartimentos. O hábito de seccioná-la é próprio da mente analítica e reduz a possibilidade de uma real compreensão. Tampouco as expressões de energias puras deveriam ser buscadas em proveito ou benefício de algo ou de alguém. Tal procedimento corresponde a uma fase da humanidade cujo ciclo já está terminando, e que tinha a Terra como centro do universo e o ego como centro da vida exteriorizada. O homem terrestre engana-se ao pensar que as energias existem ou manifestam-se para levá-lo à realização superior. A manifestação de uma energia, mínima que seja, inclui em si a totalidade. Mesmo com o potencial reduzido, mesmo com o brilho ofuscado pela densidade dos níveis materiais, sua atuação é sempre impessoal, dinâmica, e traz a emanação da fonte de onde proveio. Portanto, o sentido de usufruto deveria desaparecer completamente daqueles que se dispõem a aproximar-se de realidades superiores. Devem reconhecer que o que existe é uma vida única, uma só consciência, que se desdobra em diferentes aspectos e se reflete na tela cósmica e universal, em distintas cores e sons, revelando-se a si mesma e buscando aproximar de sua face incriada a própria imagem refletida. Somente por meio da entrega a essa vida única, sem expectativas ou desejo de recompensa, o ser é permeado pelos aromas e bálsamos dos mundos sublimes da existência incorpórea. De que maneira os raios são canalizados para os diferentes pontos do cosmos?